Conta a história que em 1638, Ana de Osório, a condessa de Chinchón, esposa do vice-rei espanhol no Peru, contraiu malária. E após várias tentativas com tratamentos, medicamentos convencionais, locais falaram para ela fazer uso de uma substância que era extraída de árvores, de plantas. Eles chamavam de quina-quina. Após esse episódio, essa substância passou a ser levada para a Europa pelos jesuítas e era extraída da casca de uma árvore e ficou conhecido como pó dos jesuítas, a substância que curava a malária. Nesse mesmo período, lá em 1658, na Inglaterra, Oliver Cromwell, o Lorde Protetor da Inglaterra, após um período ali de queda de monarquia, contraiu malária. Só que a Inglaterra era protestante e o pó dos jesuítas era um pó católico. Ele se recusou a tomar esse medicamento que vinha dos católicos e acabou morrendo de malária. Com a sua morte, pouco tempo depois, a monarquia foi restabelecida e o rei Carlos II retornou do seu exílio. Acontece que Carlos II também contraiu malária. Mas a essa altura, um médico de Londres, Robert Talbot, ele tinha desenvolvido também um medicamento que os protestantes poderiam fazer uso sem se preocupar, porque não era o pó dos jesuítas. O rei fez uso dessa substância, ficou curado e um tempo depois se descobriu que a substância que o médico londrino tinha utilizado era a mesma encontrada no pó dos jesuítas, apenas modificada ali e trocou de nome. Essa e outras histórias cercam a malária, uma das principais doenças que nós temos no mundo. E é sobre ela que eu quero falar um pouquinho mais para vocês, então vem comigo, bora para estudar um pouquinho de malária. Galera, apesar da malária ter sido descrita apenas em 1880, é uma doença muito mais antiga do que isso, tem tempos remotos, Grécia Antiga, os sintomas já eram descritos. E só para a gente entender, antes de começar a falar de fato sobre o ciclo, o parasita e tal, vamos falar de alguns números. Primeiro você está observando aqui o mapa mundi, já fica bem claro a região onde nós temos uma incidência grande de malária atualmente, já que nessa tela aqui você está vendo aqui tem a estabilidade de transmissões, aqui de vez em quando a gente encontra um ou outro caso, e alguns locais aqui que já tiveram malária no passado, mas hoje em dia a malária não é mais encontrada. Dá uma olhada nos números aqui, ó. Cara, existe uma estimativa, né? Não tem um número concreto, porque algumas regiões não têm esse tipo de estudo, mas estimativas indicam que entre 300 a 500 milhões de casos de malária e 1,5 a 2,7 milhões de mortes por ano, mais de 1 milhão de pessoas morrem por ano. Claro que isso aqui vem melhorando, tá? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia ali, no ano de 2019 tivemos uma melhora, uma melhora. O que significou essa melhora? 228 milhões de pessoas afetadas e 405 mil mortos. Então entenda que a melhora, ela mesmo assim mata muita gente. Em meio a uma pandemia qual nós estamos vivendo, a gente se impressiona com os números de infectados da Covid e de mortos. Olha o que a malária vem matando já há muito tempo. Provavelmente a malária tenha sido a doença que mais vitimou seres humanos ao longo de toda a história. Claro que a gente teve algumas doenças muito famosas que vitimaram muitas pessoas num curto espaço de tempo ali. A gente teve a peste bubônica, por exemplo, que nem foi num tão curto espaço de tempo assim. Alguns surtos existiram que matou muita gente. Tivemos a gripe espanhola que matou muita gente. Mas a malária é uma doença desde a antiguidade, cara. E ela vem matando. Principalmente, tá? Hoje o que a gente tem principalmente mais de 90% das mortes acontecendo no continente africano, mais especificamente na África subsaariana, sendo que os principais vítimas são as crianças. Então, uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo e acontece lá na África. Então vamos entender um pouquinho sobre essa doença tão importante. Para começar a falar um pouco sobre o nome, de onde vem o nome malária? Malária vem do termo malare, de origem italiana, que significa mau ar. Porque antigamente se acreditava que essa doença se propagava pelo ar. Próximos a pântanos, saíam dos pântanos um ar, um gás assim, e era assim que a doença se propagava. Claro que hoje a gente sabe que não é assim, mas o nome continua
malária. Beleza? Então nós temos aqui vários e vários nomes regionais, populares, alguns têm a ver com sintomas. Então a gente tem febre do pântano, por exemplo, que era chamada nessa época. Hoje nós temos maleita, impaludismo, febre palustre, febre intermitente, febre terçã, febre quartã e mais outras trocentas variedades que a mesma doença tem de nomes populares. Você já sabe, você já viu alguma aula de doença minha aqui e a informação mais importante que você precisa ter é quem causa e como pega. Então a gente precisa saber quem é que causa o agente etiológico da malária. E o agente etiológico da malária são protozoários esporozoários, beleza? Protozoários esporozoários, do mesmo grupo ali que é o protozoário causador da toxoplasmose, por exemplo, que é o toxoplasma, né? Aqui nós temos protozoários esporozoários do gênero Plasmodium. Basicamente, os que afetam os seres humanos aí ao redor do planeta, nós temos 4 espécies. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium ovale. Os 3 primeiros encontrados no Brasil. Nós vamos ver daqui a pouco que um é mais grave que o outro e tal, mas Falciparum, Vivax e malária encontrados no Brasil. Vivax é o mais comum aqui, o que causa o maior número de mortes é o Plasmodium falciparum. Plasmodium ovale não é encontrado por aqui, é encontrado lá na África. Beleza? Daqui a pouco a gente fala até um pouco mais, mas está aqui, ó, nessa imagem também você pode ver alguns plasmódios aqui em meio aos nossos glóbulos vermelhos, células do sangue. Daqui a pouco a gente vai ver que tem tudo a ver com esse ciclo aqui. Tá, mas quem causa? Beleza, quem causa? Protozoário do gênero Plasmodium. Tranquilo, professor, entendi. E como é que pega? Como é que a gente contrai a malária? Existe uma forma que é a forma principal, assim, quase todos os casos são assim, que é através de um vetor. Então a malária ela é contraída através da picada das fêmeas do mosquito Anopheles. Anopheles é o gênero do mosquito, apenas a fêmea é hematófaga, assim como acontece lá no Aedes aegypti. Ela precisa daquele sangue para poder colocar os seus ovos, beleza? E a principal espécie é Anopheles darlingi, beleza? A principal espécie que nós temos aqui, que nos afeta, é Anopheles darlingi. Esse mosquito é popularmente conhecido como mosquito prego. Por que mosquito prego? Por causa do ângulo, da angulação com que ele pousa e vai sugar o sangue. Dizem que parece que um prego entrando, enfim, né, galera? Sabem que algumas questões podem abordar esse nome, mosquito prego e tal. Toma cuidado só para não confundir, porque nomes populares de mosquitos existem, né? E aí tem o mosquito palha, por exemplo. O mosquito palha, que é o birigui, que ele é o vetor da leishmaniose, que nem é um mosquito de fato, ele é um díptero ali, mas tudo bem, chama de mosquito palha popularmente. Aqui é o mosquito prego, Anopheles, anofelino ali, beleza? Características um pouco diferentes do que a gente tem para o Aedes aegypti, que é muito mais urbano. O Aedes aegypti é muito mais urbano. Já o Anopheles ele é um pouco mais de mata, beleza? Região de mata. Tranquilinho, vem comigo. Bora então para a gente falar um pouco sobre os locais no mundo que sofrem mais com malária. Percebam que os locais que hoje, tá? Você vê aqui, ó, os locais que sofrem mais hoje com malária estão nessa faixa aqui do globo, ó, desceu aqui um pouquinho, estão nessa faixa aqui do globo. O que nós temos nessas condições, né, galera? Nós temos um clima mais quente, mais úmido, uma vegetação que favoreça a proliferação dos mosquitos, alguns locais com falta de estrutura, né, de combate, de controle, isso aqui, então é bem típico. Repara que na África nós temos, obviamente, um maior número de casos, uma mortalidade, então a gente vai falar daqui a pouco até um pouco sobre isso, de por que algumas regiões sofrem mais do que outras. Mas antes, assim, de falar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre o ciclo, cara. E aí o ciclo, ele é relativamente complexo, tá? Então assim, o que eu vou fazer com você agora? Você vai vir comigo aqui pra tela, eu vou passar o ciclo certinho ali, falando do nome, de formas de vida e tudo mais. E aí depois eu vou passar um resumo, aquele ciclo mais básico, assim, que realmente a maior parte das questões vai cobrar um ciclo básico. Mas para você que quer ficar um pouco mais cascudo, quer uma questão um pouquinho mais específica, vamos dar uma olhada aqui com calma, mas não se assusta se você não entender algum nome ou outro, tranquilo? Vem comigo para a tela que eu vou começar explicando para você como tudo começa. Tudo se inicia com a picada de um anófeles, claro, se esse anófeles estiver contaminado, infectado com o plasmódio. A forma infectante que infecta o ser humano é uma forma de protozoário conhecida como esporozoito.
Então o esporozoito penetra através da picada, ele está na glândula salivar, na saliva ali, tá? E aí, assim que ele entra, ele já vai se encaminhando, esse esporozoito vai se encaminhando para infectar hepatócitos. O que são hepatócitos? Células do fígado. Então o segundo passo que nós temos depois da entrada é a infecção das células do fígado. Lá nas células do fígado, eles vão se reproduzir, formam uma estrutura conhecida como esquizonte, que é como se fosse uma célula grandona ali, com vários núcleos ali dentro, vários protozoários vão ser liberados dali. E quando a reprodução se concretiza, vários protozoários são liberados, só que agora sob a forma de merozoítos. Então, o esporozoito se transforma numa forma merozoito que infecta quem? Hemácias. Aqui está a parte mais importante para vocês, galera. O grande problema da malária é o que ele faz com as nossas hemácias. Do protozoário é o que ele faz com as nossas hemácias. Os merozoítos penetram no interior da hemácia e lá no interior dessa hemácia eles começam ciclos sincronizados de reprodução. Quando eles estão lá e começam a se nutrir dos nutrientes, eles formam uma fase transitória chamada de trofozoito, que começa a se reproduzir e dando origem a outros merozoítos que vão infectar outras hemácias e ficam assim num ciclo bastante sincronizado. Depois, mais pra frente nessa aula, eu vou falar desse sincronismo, dessa duração que você está observando aqui, que nesse exemplo é de 48 horas. Então, a cada 48 horas, esse ciclo se repete, por exemplo, nessa imagem que está mostrando. Novos merozoítos infectam novas hemácias, se reproduzem lá dentro, saem, arrebentam a hemácia e vão infectar outras e assim vai. Acontece que alguns desses merozoítos ali, eles podem se diferenciar em formas chamadas de gametócitos. Esses gametócitos são responsáveis por uma reprodução que é sexuada, que é a formação de gameta ali. Só que é aí que tem um segredo muito importante, presta atenção. Volta para mim agora só para eu te ensinar uma coisa. Galera, você certamente já ouviu falar em questão de doença de hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo. Já ouviu, né? Quando uma doença tem 2 hospedeiros, nós chamamos isso de ciclo heteroxênico. Tem 2 hospedeiros, um definitivo e um intermediário. Quem será o hospedeiro definitivo? O hospedeiro definitivo é aquele que aloja a forma adulta do parasita. Digamos que o parasita tenha uma fase larval e um adulto, então o hospedeiro definitivo é seu adulto. Ou o hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita faz a reprodução sexuada. Então volta comigo para a tela para você entender uma coisa. Tá vendo esse gametócito que acabou de se formar ali? Ó? Alguns merozoítos se diferenciaram e formaram o gametócito. Ele não vai se reproduzir dentro do corpo humano. Não, esse gametócito fica no sangue. E aí quando um outro mosquito, anófilis aqui, quando um anófilis se alimenta do sangue dessa pessoa, ele vai acabar ingerindo esse gametócito masculino e gametócito feminino. E é no interior do mosquito que essas formas realizam a reprodução sexuada. Beleza? Ocorre a fusão dos gametas ali e a formação do zigoto. Portanto, isso aqui é uma reprodução sexuada. Então, onde ocorre a reprodução sexuada? Dentro do mosquito. Então, significa que o mosquito é o hospedeiro definitivo, o ser humano é o hospedeiro intermediário. Guarda isso para a malária. Esse zigoto vai se transformar numa forma móvel, que é chamado de oocineto. Essa forma móvel vai se instalar lá no intestino, ó, intestino médio ali do mosquito, e começa a se reproduzir, uma reprodução aqui, ó, esporogênese, que vai liberar vários esporozoítos lá na parte do aparelho bucalzinho do mosquito. O que vai acontecer com esses esporozoítos? Se esse mosquito picar uma pessoa, começa tudo de novo, beleza? Então esse é um ciclo mais completo, complexo aqui que você tem para essa doença que é a malária. Agora vem cá, galera, é o seguinte, ficou confuso, ficou complexo? Volta de repente, tenta de novo aqui, mas eu vou passar um resumo para vocês agora, tá?
Vou trocar a tela aqui, eu tenho uma outra imagem que daqui a pouco eu vou para a tela para te mostrar de novo, mas repara que talvez o que confunda não é o ciclo, porque o ciclo entrou no corpo, vai para as células do fígado, se reproduz ali nas células do fígado e sai para a corrente sanguínea para infectar hemácias. Se reproduz dentro da hemácia, destrói hemácia, infecta mais hemácia, destrói hemácia, infecta mais hemácias, e alguns deles se transformam numa forma que faz reprodução sexuada. Mas essa reprodução não acontece no interior dos seres humanos. Acontece se um mosquito sugar o sangue, essas formas vão para dentro do mosquito e lá fazem reprodução sexuada e originam mais para frente a forma que infecta seres humanos. E aquele mosquito vai sair por aí e sugando o sangue do ser humano e passando aquilo para os seres humanos através da picada. Isso é o básico, tá? Mas você deve ter visto que existem formas que ele chama aqui, ó, merozoíto, esporozoíto, ocineto. Meu Deus, pessoal, são esses nomes que são complexos. De fato são. Vou mostrar na imagem primeiro aqui uma coisa e depois eu vou te dar um presente ali, tá? Então vem comigo para a imagem. Ciclo de vida do parasita da malária. O que nós temos aqui, ó? Vamos lá. O mosquito injeta o parasita ao picar o ser humano, beleza? Quem que ele injeta? O esporozoíto, tá lembrado? Que é a forma infectante. O que vai acontecer com esse esporozoíto? Ele vai passar um estágio no fígado. Ele entra no fígado, se reproduz dentro do fígado e origina formas conhecidas como merozoítos. O que esses merozoítos fazem mesmo? Se instalam nas hemácias e começam a cumprir um ciclos de reprodução no interior das hemácias. Hemácias, reproduzindo, infectando mais, destruindo hemácia e tal. Alguns desses merozoítos se transformam em formas chamadas de gametócitos, que são responsáveis pela reprodução sexuada. Só que essa reprodução sexuada, que é o estágio sexual aqui, ó, que formam-se os gametócitos masculinos e femininos, não se concretiza, não se completa no interior do ser humano. Se completa quando esse mosquito consome o parasita ao se alimentar de sangue. Lá dentro do mosquito, nós teremos a formação desses gametas, a formação desse zigoto que é móvel, que é chamado ocineto, que vai criar uma estrutura de resistência e lá novos esporozoítos serão formados, beleza? E aí é o último estágio. Quando esses esporozoítos estão formados, estão prontos para infectar um novo ser humano. Então esse é o ciclo, galera. Esse é o ciclo da doença, tranquilo? Agora sim, ó. O que eu falei que vou te dar um presente? Quando eu trocar o slide aqui, eu vou ampliar a tela para que você possa tirar um print dessa tela. Eu não vou explicar, eu não vou ler aquilo, meu slide não vai ser cheio de texto. Aquilo é para que, se você quiser consultar o que significa cada uma dessas formas que eu citei ali na explicação do ciclo. Beleza? Beleza? Combinamos assim então? Troquei. Tá aqui, ó. Eu vou aumentar a tela, vem comigo para a tela, tira um print dessa tela, porque nessa tela aqui você tem o que significa um esporozoíto, merozoíto, gametócito, ocineto, trofozoíto e ocisto. Beleza? Deu o print? Tranquilo. Então volta comigo. Eu não vou explicar isso aqui, não vou ficar lendo isso. E nem é algo extremamente relevante, tá? Você não precisa assim, meu Deus, eu sou obrigado a saber isso para entender malária. Não é, galera. Isso aqui é um extra. É que eu falei para aquelas pessoas que querem realmente saber tudo e ficar cascudão ali. Não, eu quero fazer a questão da NASA, que vai cobrar NASA, vai cobrar malária, eu quero saber tudo. Aí você pega essas denominações aqui. Tranquilo? Vem comigo, vamos continuar, vamos seguir em frente, porque existem outras formas de transmissão sem ser a questão do picada do mosquito. E vale a pena ficar atento porque isso pode pegar algumas pessoas desprevenidas que acham que é só mosquito. O protozoário não se instala nas hemácias? Então não está presente no sangue? Então alguma coisa que tem a ver com sangue também pode ocasionar isso. Então presta atenção, galera. A malária, ela também pode ser adquirida em transfusões sanguíneas. Então, por isso que é muito importante o controle dos bancos de sangue e tal, porque pode acontecer em transfusões sanguíneas e também em transplantes de órgãos. Claro, porque ele não passa por um estágio no fígado, não infecta as células do fígado também. Não só o fígado, mas outros órgãos que podem ter sangue ali dentro. Então, assim, pode se instalar em algumas células e aí o transplante desse órgão pode também fazer com que a pessoa contraia malária. Não são as formas mais comuns, obviamente, mais comum é picar de mosquito, mas pode acontecer, fica atento em relação a isso. E eu quero, sim, falar uma coisa interessante também. Quando a gente fala de sintoma da malária, a malária é muito característica, o sintoma dela é febre, é o principal. Sempre que cobrar sintoma de malária vai falar de febre. E essa febre, ela é sincronizada. Lembra lá do início que a gente falou de febre terçã, febre quartã, febre intermitente? É porque essa febre vem
e vai embora. Depois ela vem e vai embora. E esse vem e vai embora coincide exatamente com o ritmo do ciclo de reprodução do protozoário. Enquanto ele está dentro da hemácia, meio que a pessoa não tem muitos sintomas, ele está ali dentro e tal. Quando ele arrebenta as hemácias e cai na circulação sanguínea para infectar novas, ali é o problema. Porque ali o seu organismo vai ficar dando uma resposta imunológica contra aquilo, tempestade de substâncias que vão desencadear a reação inflamatória e aí a pessoa passa muito mal. Nesses períodos, ela pode acabar morrendo por causa disso. Então vamos dar uma olhada, que a gente viu, vem comigo para a tela, que nós temos, por exemplo, Plasmodium vivax, que é aquele mais comum no Brasil, é causadora da que eles chamam de malária terçã benigna. Terçã porque o ciclo de reprodução é a cada 48 horas, então depois disso, em 3 dias a pessoa ia ter febre de 3 em 3 dias ali, digamos, tá? Benigna porque é uma forma um pouco mais branda de malária, é a mais comum no Brasil, ela não mata tanto assim. O Plasmodium falciparum, que é o mais agressivo de todos, é o causador da malária terçã maligna. Terçã também porque o ciclo é de 48 horas, só que maligna porque é muito mais agressivo e causa a maior parte das mortes no mundo. E o outro que tem aqui no Brasil, que é o Plasmodium malariae, provoca malária quartã. Por que isso? Porque o ciclo é no intervalo de 72 horas entre os sintomas. Beleza, rapaziada? Então isso aqui é importante vocês ficarem atentos a isso, com certeza. Essa questão de que a febre vem por causa dos ciclos de reprodução que são sincronizados. Tranquilinho? Então agora, bora comigo para ver um pouquinho de outros sintomas. Vem comigo para a tela para que você entenda que outros sintomas podem incluir aqui tremores, suores intensos, dor de cabeça ou no corpo, vômitos, diarreia, falta de apetite, sensação de cansaço e por aí vai, e vários outros sintomas que vocês podem encontrar também para essas doenças. Vamos lá, volta para mim então. E muito se fala assim sobre a questão, óbvio, da mortalidade, né, do número de mortos. Será que significa que não tem tratamento para a malária? Não existe medicamento, não existe remédio, por isso que morre muita gente? Não, galera, existe tratamento, existem medicamentos para malária sim. Na verdade, quando a gente fala de tratamento, você está lembrado ali daquela árvore? Lembra da história da árvore, do pó dos jesuítas, da substância da casca da árvore? Pois é, dessa árvore aqui, que nada mais nada menos que a cinchona, ou a chinchona, que ela recebeu aquele nome por causa da condessa de Chinchon. O que acontece com essas plantas? São várias espécies. Essa árvore aqui, dela foi extraída uma substância, que é a quinina, e que originou vários medicamentos que são usados até hoje. Hoje em dia é produzido em laboratório, claro, né? Mas até hoje são produzidos medicamentos com base nessa substância, que é a quinina, que já era conhecida há muito tempo dos nativos da América do Sul, e que depois foi descoberto pelos europeus, e aí começaram a levar a quinina para a Europa. E aí vem um lance complicado da história, que é a biopirataria. Cara, a malária é cercada de várias histórias, várias coisas aconteceram ao longo do tempo. Algumas pessoas, elas levaram sementes dessa planta, da chinchona, para a Europa. E o que aconteceu? Venderam para os holandeses. E aí os holandeses plantaram isso na Indonésia. Em pouco tempo a Indonésia tornou-se o maior produtor e vendedor e comerciante de quinina do mundo, cara. Então olha algo que foi extraído e tirado daqui para levar para lá. Então tem várias histórias interessantes em relação à malária, não é o objetivo dessa aula aqui, mas se você quiser saber mais, assim, se inteirar um pouco mais, cara, tem um livro que é sensacional, que são Os Botões de Napoleão. Os Botões de Napoleão tem um capítulo inteirinho exclusivo, onde ele fala sobre a quinina, fala sobre a história da malária, da quinina, da chinchona, é bem interessante, procura aí que você vai gostar, eu tenho certeza disso. Então, como eu falei, o extrato ali, né, através da casca da árvore, que eles conseguiam extrair substância. Algumas espécies tinham mais, outras espécies tinham menos, tal. E aí, alguns medicamentos, olha, a cloroquina, a famosa cloroquina que veio esse ano aí, para Covid e tal. Na verdade, a cloroquina já é utilizada há muito tempo para várias coisas, mas uma delas é para a questão do tratamento da malária, sim, cloroquina. Qual que é o problema, tá? O problema é que se utilizou tanta cloroquina e de maneira, às vezes errada, tratamentos errados, que isso foi selecionando protozoários resistentes.
Hoje em dia, por exemplo, o Plasmodium falciparum, ele já é bastante resistente à cloroquina, não morre. Então precisa de associação com outros medicamentos que eles vão mudando um pouco aqui, mudando um pouco ali. Então, dependendo do tipo de protozoário que está infectando a pessoa, ela vai ter um tratamento diferente. Se você contrair malária com Plasmodium vivax, é um tratamento, Plasmodium falciparum seria outro tratamento. Mas existem medicamentos. O problema é ter acesso a esses medicamentos, a testes e tal. Por isso que morre tanta gente em locais tão pobres, em locais sem estrutura, em locais lá na África subsaariana. No Brasil nós temos muitos casos de malária, região norte, ali, principalmente a região endêmica da malária, mas não temos uma mortalidade tão alta assim em comparação com a África, porque nós temos um tratamento bem mais eficiente e tal, né? Então isso, o tratamento ele é muito importante, ele existe, mas ele tem efeitos colaterais, ele tem que ser levado à risca, tem que fazer um tratamento certinho, e não é muitas vezes o que acontece, e aí acaba que isso vai selecionando protozoários resistentes, né? Mesmo lance que acontece com as bactérias e os antibióticos, beleza? Aí olha só, galera, então quando a gente fala de quem causa e como pega uma doença, a gente consegue associar, se a gente souber como pega, obviamente, a profilaxia, que é como prevenir essa doença. Então vem comigo, vamos pensar um pouquinho. Não é um mosquito, pô? Não é um mosquito? Então o combate ao vetor, com certeza, é uma das formas de prevenção. Então o que nós temos? Quando a gente se expõe, né, a gente vai para lugares endêmicos, vai para lugar que tem malária, vai para lugar que pode ser um possível criador do mosquito, a gente está se expondo a esse risco. Não existe vacina para malária. Apesar de várias e várias em teste aí e tal, é complicado vacina para protozoário, então não temos uma vacina ainda. É o ideal, óbvio, né? Porque quando você tem uma vacina é a melhor medida profilática que existe. Mas por enquanto o que a gente pode? Evitar locais, óbvio, que sirvam de criador, então locais alagados, locais que tenham água, porque é lá que o mosquito gosta de se reproduzir. Não é igual o Aedes aegypti, que é água parada, por exemplo, em pneu, em tampinha, não sei o que é mais próximo da mata mesmo. Daí vinha lá tal febre do pântano, que eles achavam que era o ar que saía do pântano. Não era, cara, porque o mosquito se reproduzia ali e aí já era pra galera, né? Então isso aqui é importante. Evitar contato com o mosquito, então usar roupa, né? Ou quando vai para regiões mais próximas do mato, sim, usar roupa. Repelente, sempre importante, na pele exposta, até em cima da roupa. Na hora de dormir, colocar ali o mosquiteiro, tela na janela. Evitar ao máximo, fazer de tudo para dificultar o seu encontro com, obviamente, quem? O vetor, os mosquitos transmissores. Além disso, obviamente, o tratamento das pessoas doentes também é uma importante medida de prevenção, já que assim, se a pessoa fica curada, ela não vai ter o seu sangue sugado por um anófilis e o anófilis se infectar, porque ela já está livre, entendeu? Então, quanto mais pessoas contaminadas e infectadas nós tivermos, maior a probabilidade de um anófilis sugar o sangue dela e passar isso para as outras. Por isso, o tratamento dos doentes é sempre algo também muito importante. E aí, galera, é o seguinte, ó, quimioprofilaxia. Cara, isso aqui é o seguinte, esses são alguns medicamentos que a pessoa pode tomar preventivamente antes dela ser exposta. Isso não é utilizado em todo mundo, geralmente a galera está numa condição bem específica, vivendo num lugar que tem muita malária, ou ela vai viajar para um lugar desse, e aí dependendo disso o médico pode receitar essa quimioprofilaxia, mas também não é lá assim uma coisa que é muito utilizada, mas existe, tá? Agora eu queria te falar uma coisa, é um extra assim da aula, só pra gente fechar aqui, que é o seguinte. A malária pode acabar caindo numa questão de genética, cara. Não só numa questão sobre doenças. Sabe por quê? Porque existe uma associação bastante interessante entre a malária e um caso especial que a gente vê lá na genética. Vem comigo para a tela, que é a seguinte. Você já deve ter ouvido falar em anemia falciforme. Anemia falciforme é uma doença genética, né? É um gene mutante com defeito, um alelo mutante, que faz com que a pessoa produza uma hemoglobina com formato diferente, e aí a hemácia fica com formato de foice. Ao invés de ficar assim, né, cara? Uma hemáciazinha normal, bicôncava, hemácia pessoa saudável, ela tem as hemácias assim. Nessas hemácias normais, com esse formato próprio para a circulação dentro dos vasos sanguíneos, vai promover uma circulação tranquila, elas conseguem passar certinho pelo interior dos vasos sanguíneos. Hemácias falciformes, elas acabam entupindo, impedindo o fluxo sanguíneo em algumas partes, o que é muito grave, tá? Então uma pessoa que tem anemia falciforme ali, ela acaba tendo uma série de consequências, uma série de prejuízos. Volta para mim agora para entender uma coisa. A anemia falciforme funciona da seguinte forma. Se a pessoa recebe 2 alelos para anemia falciforme, um do pai e um da mãe, ela acaba morrendo, porque ela vai ter todas as hemácias falciformes, daí é complicado, tá? Complicado, acaba morrendo. Indivíduos que, obviamente, que recebem
um alelo mutante e um normal, digamos assim, ele possui traços ciclêmicos, traços falciformes. Algumas hemácias saudáveis, outras não, e por aí vai, tá? E a pessoa, obviamente, que recebe os dois alelos normais, ela vai ter as hemácias dela normal. O que era de se esperar? É de se esperar que seja uma vantagem não ter nenhum alelo mutante, concordo? Receber os dois alelos normais, ter as hemácias tudo certinho, isso é uma vantagem. Só que aí em alguns lugares lá da África, a gente observa uma frequência de pessoas portadoras do alelo mutante muito maior do que em outras regiões do planeta. Então é como se lá ter esse traço falciforme não fosse tão prejudicial assim. Por isso esses indivíduos sobrevivem, se reproduzem e tal. Cara, tipo, meu Deus, como assim? Mas por que isso? Tem a ver com a malária. Olha que interessante, vem comigo aqui. O protozoáriozinho da malária, que ele infecta hemácias, vocês sabem disso, né? Ele infecta e tem uma grande capacidade de infectar hemácias normais, hemácias saudáveis, assim. E aí arrebenta a hemácia, sai para infectar novas, como a gente viu no ciclo. Só que acontece que ele não consegue infectar direito hemácias falciformes. Essas hemácias são rapidamente destruídas por células de defesa antes que esse protozoário possa se espalhar no corpo da pessoa. Então volta para mim agora. Então olha só, nessas regiões da África, onde muitas pessoas contraem e acabam morrendo de malária, ter algumas hemácias falciformes não é ruim, muito pelo contrário é bom. Essas pessoas não adquirem malária ou adquirem uma malária muito mais fraca e elas não morrem, então sobrevivem. Então a malária nessas regiões provoca uma seleção das pessoas que têm anemia falciforme. Olha só que loucura. E essas pessoas acabam sobrevivendo mais, se reproduzindo, e como isso é uma característica genética, mandam esses genes para os filhos. Então olha só na imagem, vem comigo de novo. Olha só como nós temos aqui no mapa as regiões endêmicas para malária. Olha onde estão as manchas, o amarelo mais escuro. E olha aqui ó, as regiões onde nós encontramos uma frequência maior daquele alelo da anemia falciforme. Uma região coincidente aqui, cara. Então isso aqui significa que nessas regiões seria uma vantagem, digamos assim, ter traços falciformes. E aí a gente pode até colocar história junto. De novo, não vou falar muito sobre isso agora, porque não é uma aula de história, mas eu acho isso muito interessante, misturar as diferentes áreas do conhecimento. Cara, isso fez com que como algumas pessoas eram imunes à malária, e antes ninguém sabia o que era, não sabia que era por causa da anemia falciforme. Na época do tráfico de pessoas, tá? Na época da escravidão, um momento muito triste da história da humanidade, algumas pessoas lá na África elas eram imunes à malária. E aí, os traficantes de pessoas em situação de escravidão, eles verificavam isso e falavam assim, caramba, essa pessoa aí, ela é mais valiosa. Então essas pessoas que eram naturalmente imunes à malária, por causa da anemia falciforme, que ninguém sabia, acabaram sendo mais escravizadas, mais traficadas, mais postas em situação de escravidão por causa disso. Porque quando elas eram trazidas aqui para a América, que era uma região que tinha muita malária, essas pessoas não adoeceriam, não morreriam, continuariam trabalhando. Então olha como a gente consegue casar química, biologia, história, tudo num conhecimento desse. Eu tenho um vídeo desse no canal, então eu vou colocar para você aqui justamente essa condição, essa característica que está aparecendo. Eu fiz um vídeo com um professor amigo meu de história, onde a gente conta um pouco sobre isso, confere lá. E rapaziada, para fechar essa aula, vamos para o resumo. E aí, rapideira, fechando aqui o resumo que de mais importante tem. Então vem comigo. Agente etiológico da malária, protozoário esporozoário do gênero Plasmodium, várias espécies ali, mas gênero Plasmodium. Como é que pega? Basicamente picada de fêmeas do anófilis que estejam contaminadas com aquele protozoário. Também pode ser transfusão de sangue, transplante de órgão, mas essa é a principal. O que o protozoário faz no corpo? Após a reprodução no fígado, o protozoário vai se instalar nas hemácias, se reproduz lá dentro das hemácias, lembra? Em ciclos sincronizados que vão provocar muita febre na pessoa e tal. Como é que previne isso aqui? Combate, obviamente, ao vetor, o uso de roupas repelentes e tratamento dos doentes para que a doença não continue se espalhando. Lembrando que ela não passa de pessoa para pessoa, assim, contato e tal, mas se a pessoa estiver contaminada, o mosquito pode ir lá e picar outra. Beleza, galera? Então, olha só, aulinha completa, né? Eu sei que algumas coisas foram, caramba, bem complexas, o ciclo, mas
vale a pena você ficar atento em uma outra característica dessa para ser cascudão, para responder qualquer questão. Valeu, galera. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado dessa aula. É sempre um prazer poder levar conhecimento para vocês. Se você acha que eu posso, que eu te ajudo um pouquinho, me ajuda também, curte esse vídeo, comenta, fala o que você achou, dê seu feedback, eu fico muito feliz com essa interação, isso também me ajuda muito a fazer mais vídeos e a crescer aqui no YouTube, para que o YouTube possa mostrar os meus vídeos assim que a pessoa digite um título ali. Valeu, foi um grande prazer, abraço e até a próxima aula.